em defesa das instituições. Esse é o tema do vídeo de hoje. Meu nome é Maílson Silva. Peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, dê um like no vídeo, compartilhe aí com seus amigos e dê um dislike se você não gostar. Fazer o que, né? Se você não gostar, é um direito seu. Em minha humilde opinião, um verdadeiro conservador, ele defende a permanência das instituições. Ele defende as instituições. Esse sim é um liberal conservador, né? Todas as mudanças que forem necessárias serão feitas obedecendo à Constituição, a nossa Constituição Federal e às instituições. Até mesmo as mudanças feitas na Constituição deverá ser feita por essas instituições. Quais são as instituições? Senado, Câmara, né? STF, Forças Armadas. Então todas essas instituições precisam ser totalmente preservadas e merecem o nosso respeito. Alguém poderia questionar, bom, e as instituições então não podem serem criticadas? Bom, eu vejo que a instituição em si, não é? Na minha humilde opinião, eu não acredito que a instituição possa ser criticada. Membros da instituição, sim, são humanos, escolhidos ali, você pode discordar com a ideia deles ali. O bom, para que essa crítica fique aí consistente, fique uma crítica assim com, vamos dizer assim, com lastro, né? Com conteúdo, é bom que você aponte o erro que aquele membro ali fez, seja o deputado, seja o ministro, né, do STF, do STJ, de quem quer que seja. Ele errou, você vai lá e aponta. Bom, ele errou aqui. Ele infringiu o artigo tal da Constituição. Ele atropelou o código tal do Código de Processo Penal. E assim sucessivamente. Criticar só por criticar é um direito seu, claro. Mas não fica aquela crítica consistente. Não fica aquela crítica interessante. Aquela crítica com lastro, como eu disse, né? Então fica aquela crítica no senso comum, a gente tem o direito de criticar. Mas, como geralmente pessoas engajadas, que têm engajamento político, eles estão um pouquinho acima do senso comum, então eu sugeria que fizesse assim. Eu evito criticar, por quê? Porque eu tenho dificuldade em localizar, né, esse conteúdo, né? Meu repertório, infelizmente, é fraco. E eu procuro, né, quando eu acho que é muito gritante, eu tento ler alguma coisa, eu tento verificar, se conseguir, peço a ajuda de um amigo, né, graças a Deus eu tenho aí amigos advogados, professores, né, e se eles tiverem tempo a gente dá um toque aí, pede uma ajuda aí, e às vezes a gente consegue uma coisa, mas é muito raro, não acontece isso com muita frequência, o pessoal tem muito trabalho, não tem tempo, né, e eu sozinho tenho dificuldade. Né? Mas eu sugeria que, para quem for criticar, né, que busque isso. Politicamente falando, eu tenho um pouquinho mais de facilidade, mas é pouca coisa também. Mas a gente vai e faz a crítica ali, porque política é mais opinião, né? Política é mais opinativa ali, né? A justiça, sim, ela recebe um tratamento legal ali e tem que estar tudo dentro da lei. Então esse é meu humilde pensamento sobre esse tema. Nesse sentido de preservar as instituições e obedecer à Constituição, né, eu diria que revolução não é bem-vinda para conservadores liberais, né, que é o termo que está na moda, que se usa por aí, não é bem-vinda, né, porque uma revolução pressupõe o rompimento com essas instituições. Então, quem prega fechamento do Congresso, fechamento de STF, não está agindo ali como um conservador liberal, não, pelo contrário, está agindo como um revolucionário. Eu, me desculpe, eu não acredito em revolução, né? Ao longo da história, as revoluções que apareceram, por mais que tenha trazido aí resultados interessantes, o custo foi muito alto. Podemos, né, falar da revolução mais famosa que teve e que trouxe algum resultado positivo, né, apesar do custo, né,
eu diria que foi a Revolução Francesa, né? Em minha humilde opinião, eu acredito que a Revolução Francesa, ela conseguiu aí esse papel aí de trazer alguma coisa, né? Liberdade, fraternidade, igualdade e etc. Mas o custo disso foi bem alto, todo mundo sabe disso, né? Então é bom lembrar que as instituições, em geral, ela é representada, ela é constituída democraticamente por nós. Então vamos dar um exemplo aqui da Câmara Federal. Então na Câmara Federal, lá tem 513 deputados. Esses 513 deputados foram eleitos pela sociedade. E eles representam, né, acredito eu, né, tomara que sim, eles representam o pensamento da sociedade ali, né? Então a sociedade, o que a sociedade defende, o que a sociedade pensa, em teoria está ali no Congresso. Por que em teoria? Porque tem gente que infelizmente às vezes não presta muita atenção ao votar, né? A pessoa, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, só para ilustrar, né? A pessoa é contra o aborto e às vezes é iludida por um amigo, por alguém, e votar num deputado aí que defende a legalização do aborto, né? É absurdo. Então, antes de votar, né, especialmente em deputados, em todos, mas especialmente em deputados, porque é o deputado que representa a sociedade, você tem que ver qual é a ideologia dele, o que é que ele pensa, né, para que você vote bem. Então, é comum a gente falar, pesquise a vida do candidato, etc. e tal, e geralmente as pessoas que fazem essas pesquisas, pesquisam no sentido dele ser uma pessoa idônea, dele não ter envolvido em falcatruas, etc. e tal, às vezes nem isso, né? Mas quando pesquisa, é isso. E não é somente isso, você tem que ver o que o seu deputado defende, qual que é o tipo de pensamento dele, e você votar naquele que se assemelha mais ao seu pensamento. Porque isso é a democracia representativa. Os deputados representam o conjunto da sociedade. Os senadores, apesar de eleito pela sociedade também, na verdade eles representam mais o Estado. É por isso que senador são 3 por estados, independente do tamanho do estado. E deputados, o número de deputados é mais ou menos, a conta não fecha assim 100%, é mais ou menos de acordo com a população. Salvo engano, São Paulo tem 70 deputados, Roraima tem 8. Proporcionalmente Roraima teria até mais, né? Então é mais fácil, ou seja, um deputado precisa de menos voto para ser eleito em Roraima do que em São Paulo, né? Ao passo que o senador não tem essa divisão, ele é 3 por estado. Então nesse sentido que você tem que analisar aí para que o parlamento realmente represente de fato o conjunto da sociedade. Eu acredito que o parlamento atual representa, né? No passado nem era tanto, acho que o pessoal deu uma politizada e agora sim o parlamento está representando. Então o nosso parlamento é conservador, por quê? Porque a sociedade é conservadora. E eu poderia dizer, o parlamento não me representa. Não, não é verdade. O deputado que eu votei representa. Ele sim pensa semelhante a mim. Como eu sou em quantidade menor, né, fica difícil aprovar as minhas ideias ali. Por quê? Porque eu sou minoria. Então, no meu pensamento é minoria, não vai ser aprovado. Quem pensa a maioria, né, quem está com a maioria, vai ter suas ideias aprovadas com toda certeza. Né? Isso daí é normal, é assim que funciona. Isso, na democracia, não impede que eu lute, que eu fale, que eu batalhe por aquilo que eu penso. Eu posso tentar convencer as pessoas de que eu estou certo naquilo que eu penso, né? É difícil, às vezes quase impossível, mas pode acontecer. E então, quando você fala que o parlamento não lhe representa, né, você tem que fazer essa análise, né? Você tem que, o Congresso não representa, etc e tal. Bom, né, a Câmara não representa. Então você tem que analisar por que não representa. E aí, será que você votou direito? Aí você pode dizer, não, o meu candidato perdeu. Bom, mas provavelmente alguém que pensa semelhante a ele venceu a eleição. Provavelmente tem alguém igual ele. Entre os 513 tem as mais diversas ideologias, mais diversas formas de pensar, né? E claro, como se você é um progressista aí, etc e tal, como é o meu caso, você pensa bem diferente da grande maioria da população,
aí você vai ser minoria lá, mas isso faz parte do jogo democrático, né? Então, gostaria de finalizar aqui, gostaria de saber a opinião de vocês, porque para mim, o que manda mesmo, o que conta mesmo para valer na democracia é manter as instituições. Forte abraço a todos, né? Vou terminando por aqui, o assunto é longo, precisa até de um outro vídeo que talvez eu faça, tá ok? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.